Olá, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão? Da Universidade Federal do Paraná, a questão do número 71. A respeito da função representada no gráfico ao lado, considere as seguintes afirmativas. A primeira delas, a função é crescente no intervalo aberto de 4 até 6. A segunda, a função tem um ponto de máximo em x igual a 1. Terceiro, este gráfico representa uma função injetora e, por fim, este gráfico representa uma função polinomial de terceiro grau. Pois bem, as decisões que vamos tomar em relação à veracidade de cada uma das afirmações vai depender exclusivamente deste gráfico. Quaisquer outras suposições não poderão ser embasadas em novos pensamentos, pois o gráfico que existe aqui ele é limitado. Nesse sentido, então, tentando resolver a questão, vamos começar pela alternativa 1. A função é crescente no intervalo que vai de 4 até 6, isto considerando o intervalo aberto. Como ele está falando de intervalo para o eixo x, nós podemos verificar aqui, do pontinho que estou marcando, que os valores vão subindo, o que indica que ela é uma função crescente. Então, neste caso, a alternativa é verdadeira. Na segunda alternativa, nós temos a função tem um ponto de máximo em x1. Pontos de máximo ou de mínimo são buscados, são determinados através de valores de y. Neste caso aqui, no que nós chamamos de vértice, e aqui seriam os vértices do gráfico que está sendo explanado. O maior deles, o que se pode perceber aqui, é o que tem o ponto justamente para x valendo 1. Então, também a alternativa é verdadeira. No número 13, esse gráfico representa uma função injetora. Uma função injetora é aquela em que nós temos, vamos destacar aqui, para um valor de x1 diferente de um outro valor de x2, um resultado f de x1 diferente de f de x2. Na prática, se nós fizermos uma linha que paralela ao eixo x, buscando uma posição em que haja o corte dessa linha, e essa linha tem que ser paralela, embora a minha não tenha ficado bem representada, mas a intenção é esta. Ao eixo x, paralela a x, esta linha não poderia tocar o gráfico em mais do que um ponto para que ela fosse injetora. Aqui há o toque, ao cruzamento, ou seja, essa reta é secante em 2 pontos. Isto quer dizer o seguinte, nós temos 2 valores de x diferentes, mas nós temos, neste caso aqui, f de x1 igual a f de x2, o que contraria a definição inicial. Neste caso, a terceira alternativa é falsa. E no quarto e último caso, no quarta e última alternativa, este gráfico representa uma função polinomial de terceiro grau. Uma função polinomial de terceiro grau teria até 3 raízes. Neste caso, as raízes nós destacamos a partir do ponto de intersecção entre o gráfico e o eixo x. Então, vamos tentar destacar estes pontos agora. Nós temos o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Se fosse de terceiro grau, deveríamos parar por aí. Mas existe um quarto ponto. Isto quer dizer, então, na alternativa 4, que esta função, do modo como foi representada, é, no mínimo, de quarto grau, o que contraria a afirmativa. Portanto, ela é falsa também. Se formos buscar as alternativas corretas, vamos verificar que somente a número 1 e a número 2 são verdadeiras. Portanto, a resposta correta, a alternativa correta, é de letra A. E com isto nós concluímos mais um exercício. Desejo a todos ótimos estudos e até a próxima. Tchau!